Imaginar, solo un día, solamente vivo del recuerdo cuando tú me dijiste, yo te quiero, y la noche fue testigo de nuestra pasión. E quando a gente fala em cinema da Espanha, a gente pensa logo em Pedro Almodóvar. Eu sei que vocês estão mais assim conectados com La Casa de Papel, que é uma coisa mais atual. Porém, quando se fala em cinema a nível internacional, as pessoas pensam em Pedro Almodóvar. E quem é Pedro Almodóvar? Ele é o maior nome do cinema espanhol na atualidade, não é para menos, porque seus filmes são obras-primas da sétima arte que encantam e emocionam com seus personagens fortes e cheios de vida. Pedro Almodóvar, espanhol da cidade de Calçada de Calatrava, na comunidade autônoma de Castilla, que fica em La Mancha, já teve 4 filmes indicados ao Oscar, sendo que 2 deles saíram vencedores. Almodóvar é simplesmente um cineasta completo, sendo roteirista, diretor, ator e produtor de longas e curtas-metragens. Olha aqui na tela. Vocês têm aqui, este é Pedro Almodóvar, e por que ele está ao lado de Penélope Cruz? Essa é Penélope Cruz, a gente vai conhecer depois, dentro de alguns filmes. Aliás, vocês já conhecem ela daquele filme que a gente já trabalhou aqui, chamado Las Bandidas. Vocês lembram? Que ela fez com Salma Hayek, então. É essa, é a preferidinha dele. Imaginar, solo un día sin saber en dónde hallarte. Cada vez que tú te pierdes, yo me vuelvo un 8 y no puedo hacer las cosas más sencillas. Cada vez que tú te vas, los días se me vuelven. É certamente difícil escolher o melhor filme de Almodóvar, e tão pouco a gente ia fazer isso para vocês, né? Vocês devem conhecer melhor esse diretor e vocês escolherem o melhor filme na opinião de vocês, né? Já por que isso é difícil? Porque ele explora diversas linguagens em seus filmes, mas existem coisas que o caracterizam. Por exemplo, ele sempre aborda uma temática que a gente considera assim muito polêmica. Nesse filme, La Piel en que Habito, onde tem Antônio Bandeiras como estrela. Aliás, eu falei que Penélope Cruz era a preferidinha dele, e Antônio Bandeiras é o preferidinho dele, tá bom? Então, ele já fez vários filmes e já ganharam vários prêmios, mas, assim, um dos mais atuais é esse filme La Piel en que Habito, que traz uma ideia muito polêmica, porque trata sobre estupro, trata sobre mudança de sexo, trata sobre a questão da pessoa não saber qual é a sua própria sexualidade. Aliás, a ideia de sexualidade é algo presente em todos os filmes de Pedro Almodóvar, até porque quando ele começou, ele trabalhava muito com filmes eróticos. Solamente vivo del recuerdo cuando tú me dijiste, yo te quiero. Como eu disse, o tabu é o centro de seus filmes, né? Mas o que é tabu? Tabu é um conceito utilizado na filosofia, antropologia e sociologia e que está relacionado com a proibição, com a censura, perigo e impurezas de determinadas atividades sociais. Ou seja, é aquilo que a gente tem vergonha de falar. Por isso, ele explora em todo filme dele tem um tema tabu. Em todo filme dele, ele explora uma temática que a gente tem assim uma certa... A gente não fica tão confortável para se falar. Por exemplo, incesto, virgindade, aborto, morte, drogas, canibalismo, sexualidade feminina, homossexualidade, bissexualidade, transexualidade.
tatuagens, piercings, modificações corporais, prostituição, tabus alimentares, tabus linguísticos, zoofilia. Esses aqui são alguns filmes muito famosos dele. Tudo sobre mi madre, Mulheres al borde de um ataque de nervos. Esse tem um estilo americano, é bem engraçado. La Lei del Deseo. Esse Mulheres al borde de um ataque de nervos é um estilo bem diferente de todos os outros filmes que ele fez, porque ele segue uma linha mais internacionalizada. Solamente vivo del recuerdo cuando tú me dijiste, yo te quiero, y la noche fue testigo de nuestra pasión. Aí vocês poderiam dizer, professora, porque a gente tem que estudar Pedro Almodóvar, o que isso tem a ver? Tem muito a ver. Não é só uma questão de cultura espanhola, que isso já seria motivo bastante para se estudar. Mas eu já venho trabalhando com essa temática há mais de 10 anos e eu sempre passo atividades, trabalhos com os meninos. Eu sempre passava assim, distribuía alguns filmes para equipes. Tinha que escolher a dedo, porque como eu falei, são filmes que trazem temáticas fortes e por isso também tem cenas muito fortes. Então quem tem menos de 18 anos não pode assistir qualquer filme de Pedro Almodóvar. Por isso tem que ser muito bem escolhido, tá? E aí, o que acontecia? Os meninos em equipe faziam sempre uma propaganda. O objetivo deles era fazer com que os outros alunos da sala quisessem assistir ao filme. Então eu escolhia um filme para cada equipe. Eles assistiam e depois eles faziam uma propaganda, né? Tipo um trailerzinho, levava, apresentava na sala e o objetivo era convencer o restante da turma a querer assistir ao filme. Esse ano a gente não sabe se vai ter condição de fazer isso, né? Então eu já vou adiantando, porque o tema é extenso, então a gente tem que correr, porque realmente cai muito nos vestibulares. Vejam esse aqui. Caiu no vestibular de 2018, veja que é muito recente. Então, tinha um texto onde dizia assim, Los secretos del cine de Pedro Almodóvar, ou seja, os segredos do cinema de Pedro Almodóvar. Onde vai trabalhar? Quem é Pedro Almodóvar? Como são os filmes dele? Quais são as suas características? Qual é o estilo de cinema de Pedro Almodóvar? Se você já conhece, porque você já estudou no colégio, quando você vai ler esse texto, você vai ter uma noção, né? Já lhe ajuda na parte interpretativa. Se você não entende uma palavra aqui e outra acolá, vocês já aprenderam na sala quem é Pedro Almodóvar, como é que ele é, e isso ajuda bastante na hora de interpretar. Isso, como eu disse, caiu no vestibular em 2018, ao mesmo tempo que caiu Los Secretos del Cine de Pedro Almodóvar, foi a mesma prova, caiu sobre La Casa de Papel, que é algo que eu sei que vocês conhecem. Para amarte, porque no puedo imaginar. Então, gente, o meu filme preferido, assim, de Pedro Almodóvar é esse aqui. O nome é Volver. Volver significa voltar. Ele foi lançado em 2006, depois que eu conheci, né? Gostei bastante. E aí, no ano seguinte, caiu um texto falando sobre Pedro Almodóvar, que é esse texto aqui. E a partir disso eu comecei a trabalhar na escola. O que acontece? Eu já vou passar para vocês, quando vocês tiverem tempo, para vocês pesquisarem esse filme. Se eu não me engano, tem na Netflix. Eu assisti faz muito tempo, eu tinha um CD, passava no colégio. Agora vocês vão assistir por conta de vocês, quando vocês puderem, tá bom? Então, o primeiro filme de Pedro Almodóvar que eu estou passando é Volver, já estou dizendo aqui. Quando vocês puderem, tiverem disponibilidade, vocês vão assistir. Na próxima aula, eu vou trabalhar o filme, vou explicar o que acontece, a gente vai tentar fazer uma análise do filme, tá bom? Olhem, veja que no vestibular, como eu falei, isso aqui caiu em 2006, já tem mais de 10 anos, e a partir disso que eu comecei a trabalhar com Pedro Almodóvar. Depois desse texto, já caíram vários outros em vários... Não caiu ainda no Enem, mas em vestibular já caiu em várias faculdades, tá bom? Então,
quando vocês tiverem a oportunidade, primeira tarefa é assistir o filme Volver. O que significa Volver? Voltar. Que é com Penélope Cruz, que eu já expliquei quem é, e o filme é de Pedro Almodóvar. Nosso primeiro assunto de gramática é imperativo. A gente vem trabalhando com o presente do subjuntivo, e agora o assunto novo da terceira unidade da parte gramatical é imperativo. Gente, esse assunto ele não é fácil, precisa de muita atenção. Então, eu vou trabalhar sempre assim, toda semana, uma partezinha dele. Hoje, por exemplo, eu trouxe aqui toda a tabela composta. Eu vou explicar por cima, apenas para vocês terem uma noção. Mas, o que eu quero de hoje, que vocês aprendam de hoje, é somente o imperativo quando ele é negativo. Essa parte aqui, ó. Fora disso, tem muita coisa para se aprender. Mas hoje, a gente vai focar somente na forma negativa, porque a forma negativa é facilicíssima, tá? Primeiro ponto. O que é o imperativo, né? A gente tem o indicativo, tem o subjuntivo e tem o imperativo. O modo indicativo indica certeza. O modo subjuntivo indica dúvida, possibilidade, uma hipótese. E o imperativo, o que é que indica? Vai indicar ordens. Você diz assim, come as frutas também? Você está dando ordem. Indica instruções, cocine por 2 horas en el horno. Então, geralmente vem receitas. Para dar conselhos, não lo compres. Para pedir algo, préstame tu livro. Então, vejam, indicativo traz uma ideia de certeza. O subjuntivo traz uma ideia de possibilidade, de dúvida, de desejo. E o imperativo, que ideia traz? A ideia de dar ordens, instruções, conselhos. Veja, eu vou explicar por cima, mas, como eu disse, a formação dele é muito complexa. Então, o que a gente vai se prender é somente na negativa. Então, por cima, você já tem que ver que o verbo, por exemplo, hablar, ele vai ser conjugado tu habla, usted hable, nosotros hablemos, vosotros hablar, ustedes hablan. Olha, é possível decorar isso e acabou a conversa aí? É. Porém, eu gosto de trabalhar a formação sempre tendo uma compreensão de como ele é feito, tá? Então, por isso, a gente vai trabalhar parte a parte toda semana. E hoje eu vou me focar somente na negativa, como eu disse, é a parte mais fácil que tem. Por quê? Primeiro ponto, você tem que lembrar como é o presente do subjuntivo. O verbo hablar no subjuntivo, como é que eu conjugo? Que yo hable, que tu hables, acompanhem. Que ele hable, que nosotros hablemos, que vosotros hableis e que ellos hablem. Veja que é igualzinho, não mudou nada, absolutamente nada. Então, o que você faz? Você conjuga o presente do subjuntivo, copia e coloca o no, a negativa. Você fez o imperativo negativo, é muito fácil. A mesma coisa acontece com o verbo comer. Vocês lembram como é o comer no presente do subjuntivo? Que yo coma, que tu comas, que ele coma, que nosotros comamos, que vosotros comais e que ellos comam. Copiou igual, não mudou nada, absolutamente nada, apenas vocês devem colocar o no, e aí ele fica na negativa. Bibi, que yo biba, que tu bibas, que ele biba, que nosotros bibamos, que vosotros bibais e que ellos bibam. Mudou alguma coisa? Não. Aí facilita demais, não é? Então, basta colocar a negativa, né? No bibas, no biba, no bibamos, no bibais e no biba. Vocês formaram aí o imperativo negativo. Primeiro passo sobre a formação do imperativo é vocês saberem que ele se divide em 2 tipos. Existe o imperativo que é positivo, né? E existe o imperativo que é negativo. Nessa aula de hoje, a gente vai se prender somente aos imperativos que forem negativos. O primeiro ponto é, vocês sabem que não há as formas yo, não há a forma el, ella, ellos e ellas. Quais são as formas utilizadas? Quais são os pronomes que a gente utiliza quando é imperativo? O tu e os te, nosotros, vosotros e ustedes. Por que isso acontece? Acontece porque você não dá ordem para si mesmo. Você não diz assim, Selma, faça isso. Você só dá ordem para os outros, tá? Então, vocês poderiam dizer, mas elas, eles também não são os outros? São, só que ela e ele não tá aqui presente. Então, eu vou dar ordem para você dar ordem para ele. Vai ser uma ordem indireta. Por isso, não existe essa possibilidade de você conjugar com ele, ella, ellos, ellas e principalmente com o yo. Então, repetindo, quais são as pessoas que a gente utiliza no imperativo? Tu,
usted, nosotros, vosotros e ustedes, tá? Então, todas as outras pessoas, quais são as outras pessoas? Tu, usted, nosotros, vosotros e ustedes. Vocês vão formar como o imperativo negativo, com o presente do subjuntivo. Qualquer verbo, você vai pensar, eu conjugaria esse verbo no presente indicativo. Amar. Que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós outros amemos, que vosotros ameis, que eles amem. Coloca lá, tira a primeira pessoa, porque não existe a primeira pessoa, eu não dou ordem para mim mesma. E aí eu coloco o quê? O no e ficou como? Ficou na negativa, tá bom? Aí ficaria assim, ó, no cante, faltou o no aqui, aí vocês colocam no. No cante. No cantemos e no cantem. Repassando, como é que a gente faz essa formação do imperativo negativo? A gente usa de todas as pessoas, né? A gente não vai usar o yo, porque eu não dou ordem para mim mesma. A gente não vai usar o ele, o eia, o ele, o eios e eijas. Não se usa. O que é que a gente vai usar? A gente vai usar o tu, a gente vai usar os te, a gente vai usar o vosotros, a gente vai usar os tedes. Se forma com as pessoas correspondente do presente do subjuntivo, que significa o quê? Significa que você vai pegar o verbo, vamos dizer que a professora fala assim, conjuga aí o verbo hablar. Você vai conjugar primeiro no presente subjuntivo. Que yo hable, que tu hables, que él hable, que nosotros hablemos, que vosotros hableis e que ellos hablem. Aí vocês fazem o quê? Vocês pegam e tiram. Não pode a primeira pessoa, porque eu não dou ordem para mim mesma. Aí eu pego o tu, copio igualzinho, pego os te, copio igualzinho, pego nós outros, copio igualzinho, pego vos outros, copio igual e pego um hable e copio igual. Pronto. Tirei a primeira pessoa, o restante eu copio igual. Aí o que eu faço? Eu coloco a negativa, no hables, no hable, no hablemos, no hableis e no hable. Preste atenção que aqui o pronome vem entre parênteses e depois. Por quê, gente? O que isso acontece? Porque quando a gente vai dar ordem, a gente não fala assim, tu faça isso. Esse tu, ele tá de forma oculta. Faça isso. A pessoa tá ali, porém, ela não aparece, né, na oração. Ela está implícita. Então, ele é um sujeito oculto. Então, vejam bem. O tu, ele vai ser sempre informal e o te vai ser sempre formal. E qual é a diferença? A diferença está que o tu tem esse S e o te não tem o S. Vai ser sempre essa marca da formalidade. O informal é o tu e o tu tem o S. O formal é os te e os te não tem o S. Repetindo, o informal é o tu e o tu tem o S. O usted é formal e por isso não tem o S. Aqui ele vem trazendo já uma ideia do afirmativo, que é o uso do id. Eu não vou explicar agora, tá? Guardem isso aí, eu vou deixar para explicar na próxima aula. Preste atenção que os tedes, nosotros ou nosotras, né, são formas utilizadas correspondente ao presente do subjuntivo. A gente conjuga todo no presente subjuntivo e aí a gente copia igualzinho, igualzinho, igualzinho na frente. Lembrando que a gente tira a primeira pessoa porque eu não dou ordem para mim mesma. Gente, lembra de um detalhe? Que quando a gente usa o presente do subjuntivo, a gente tem que fazer o quê? Trocar a vogal temática. O A vai virar E. O E vai virar A. O I vai virar A. Lembram disso? Então, o imperativo vai ser igual, certo? Manter essa, você vai estar conjugando no presente subjuntivo, você mantém esse câmbio da vogal temática. Se termina em A, você vai conjugar usando o E. Se termina em E, você vai conjugar usando o A. E se termina em I, você vai conjugar utilizando o A. Isso acontece com os te, isso acontece com os tedes, isso acontece com nós outros, mas no negativo, preste atenção que no negativo, todas as pessoas, exceto a primeira pessoa, porque eu não dou ordem para mim mesma, todas, eu copio a forma correspondente do presente indicativo, tá? Então, eu vejo o verbo cante, que ficou com E, eu vou colocar no tu, nos te, no nosotros, no vosotros e os tedes. O coma, porque comer eu troquei pelo A, você vai usar no tu,
nos te, no nosotros, nos teres e vosotros. E no bibi, o que eu faço com bibi? É i. Então, eu troco o i pelo a. E isso eu vou usar aonde? No tu, nos te, no nosotros, no vosotros e nos teres. Repetindo, primeiro passo. Para conjugar o imperativo negativo, eu tenho que lembrar do presente do subjuntivo. Acompanharam? Então, repetindo, eu vou conjugar o imperativo negativo. Eu tenho que conjugar igual qual? Ao presente do subjuntivo. Em quais pessoas? Todas. Todas as pessoas. Olha aqui, ó. Presta atenção. Todas as pessoas. Então, eu só faço o quê? Tiro a primeira pessoa, que sou eu, porque eu não dou ordem para mim mesma. E deixo todas as outras pessoas conjugadas igualzinho a quem? Ao presente do subjuntivo. Lembrando que, quando a vogal temática é A, eu troco pelo E. Quando a vogal temática é E, eu troco pelo A. Quando a vogal temática é I, eu troco pelo A. É isso, gente. Então, a professora pede para vocês conjugarem no caderno o verbo trabalhar somente o imperativo negativo. Como é que vocês vão conjugar? Primeiro passo. O verbo trabalhar tem a vogal temática com A. A vogal temática é um A. Qual é a regra? Eu troco o A pelo E, certo? Então, eu vou conjugar igual ao presente subjuntivo, que eu trabalhe, que tu trabalhes, que ele trabalhe, que nós outros trabalhemos, que vosotros trabalheis, que eles trabalhem, certo? Beleza. Agora, o que vocês fazem? Vocês vão colocar assim, ó, no trabalhes, no trabalhe, no trabalhemos, que não tem aqui, mas é para ser dito, no trabalhemos. Nós outros não trabalheis e eles não trabalhem. Gente, vocês só não vão usar, presta atenção, o jo, porque o jo não é utilizado no imperativo, porque você não dá ordem para si mesmo. Quando for o verbo terminado com ER na segunda conjugação, o que é que eu faço, crianças? Eu troco o E pelo A. Então, vai ficar como? No comas, referente a tu. No coma, referente aos te. No comamos, que não tem aqui, mas seria assim, no comamos, referente a nós outros. No comais a vosotros e no comam aos teres. E se a vogal temática é I, como é que vai ficar? I a gente troca pelo A. Então, vai ficar no bibas, no biba, no bibais e no biba. Preste atenção que a terminação é simplesmente igual, tanto da segunda conjugação como da terceira conjugação. Por quê? Porque tanto é como I a gente troca pelo A. O A é diferente, porque o A a gente vai trocar o A pelo E. Então, gente, eu vou passar uma atividade bem fácilzinho, bem rápido hoje para vocês estudarem, né? Porque, como eu disse, imperativo exige muita atenção. Então, começa aprendendo essa parte, semana que vem a gente aprende a outra parte. O que eu quero que vocês façam? Conjugar no caderno o imperativo somente o negativo, porque depois a gente vai trabalhar melhor o afirmativo, o positivo. E aí eu quero quais verbos? O verbo escrever, o verbo quitar e o verbo beber. Vamos lembrar a regra? Escrever termina com I, a vogal temática é I. Eu vou trocar o I pelo A. Quitar, a vogal temática é A. O A eu vou trocar pelo E. E beber, a vogal temática é E. Então, o E eu vou trocar pelo A. Façam com atenção. Porque no puedo imaginar tan solo un día sin saber en dónde hallarte. Cada vez que tú te pierdes yo me vuelvo un 8 y no puedo hacer las cosas más sencillas. Cada vez que tú te vas los días se me... E chegamos ao final da nossa aula. Vocês estão lembrados que eu olho lá quem comenta para poder preencher minha caderneta? Não estão lembrados? Então, um beijo, um abraço, até semana que vem.